O livro de Apocalipse é um dos mais enigmáticos livros da Bíblia Sagrada. Nela existem inúmeras profecias sobre o final dos tempos. E uma das mais perturbadoras, sem dúvidas, é a profecia dos 4 cavaleiros do Apocalipse. No entanto, o que seriam estes misteriosos seres mencionados na Bíblia Sagrada? Assista este vídeo até o final e tire suas próprias conclusões sobre mais este assunto. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe, se inscreva no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. O livro de Apocalipse, sem dúvidas, é um dos livros mais intrigantes que existem na Bíblia Sagrada. O livro foi escrito por João. No entanto, existem algumas controvérsias sobre a identidade deste personagem, pois há quem diga que o João que escreveu o livro de Apocalipse não seria o mesmo apóstolo João que esteve com Jesus e outros discípulos. O livro de Apocalipse deveria ser chamado de o livro de Jesus Cristo, ou a revelação de Cristo, até porque o livro foi dado a João por intermédio de Cristo. Existem muitas profecias e informações no livro de Apocalipse sobre eventos que irão acontecer no final dos tempos. Informações que nos deixam intrigados e ao mesmo tempo desconcertados. E uma das profecias mais discutidas no livro é a profecia dos 4 misteriosos cavaleiros, que aparecem no final dos tempos, trazendo castigo e juízo à humanidade. A Bíblia diz que tudo o que o homem plantar, ele colherá. E os castigos que virão à humanidade, sem dúvidas, são frutos dos pecados cometidos contra Deus. No entanto, sabemos que Deus nunca envia um castigo à humanidade, sem antes de adverti-lo. Porém, poucos são aqueles que escutam a palavra do Senhor. Os 4 cavaleiros do Apocalipse representam coisas que irão acontecer antes do final do mundo. Porém, sabemos que o mundo não será totalmente destruído, mas passará por uma grande transformação, pois o justo pisará a cinza dos ímpios, e a nova Jerusalém, a cidade dos justos, irá descer dos céus e será colocada sobre a terra, no Monte Sião. Porém, o que seriam estes enigmáticos cavaleiros relatados na Bíblia Sagrada? No livro é relatado que João viu 4 misteriosos cavaleiros que cavalgavam sobre a terra. O primeiro cavaleiro estava assentado sobre um cavalo branco. Este tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Muitas linhas de pensamentos alegam que o cavaleiro do cavalo branco seria o próprio Cristo devido à cor branca que representa a paz. No entanto, se observarmos de uma maneira mais detalhada, concluiremos que ele não é Jesus. Até porque ele tinha um arco em suas mãos.
mas em maneira nenhuma ele estava munido, o que seriam as flechas, que podemos simbolizar como a palavra de Deus. O cavaleiro recebeu uma coroa antes de vencer, e logo saiu para vencer. Cristo jamais poderia receber uma coroa sem antes ter concretizado sua vitória. E Cristo jamais usaria um arco, mas uma espada, que é a palavra de Deus. Podemos concluir que o cavaleiro do cavalo branco é o anticristo. Ele atuará no final dos tempos disfarçado de bondade, e todas as nações o admirarão, pois sua aparência é de justiça e paz. No entanto, ele é um impostor, um substituto possuindo um arco sem flecha, sem a palavra do Deus vivo. O cavaleiro do cavalo branco é um espírito. Já atuou em vários líderes que vieram à humanidade, tais como Hitler, Mussolini, entre outros. Homens que ludibriaram e que ainda ludibriam o povo, trazendo a desgraça à humanidade. E note que este mesmo espírito atuará no final dos tempos. Do ponto de vista espiritual, é um homem que já recebeu uma coroa. Possui aparência de bondade. Ele se veste de branco dizendo que é da paz, porém nega a eficácia da palavra de Deus. Quanto à coroa, segundo as Escrituras, só a recebe quando uma vitória é concretizada. E o cavaleiro do cavalo branco havia saído para vencer, mas em nenhum momento na Bíblia diz que ele venceu. João então vê o segundo cavaleiro, o que estava assentado sobre o cavalo vermelho. Este foi-lhe dado autoridade para que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Este cavaleiro representa os conflitos e guerras causados em nosso planeta. Ao longo da história, observamos perseguições, morte e destruição. Guerras sobre várias nações, sobre os santos. No entanto, as mortes causadas por este cavaleiro são tanto a níveis físicos quanto a níveis espirituais. Pois a Bíblia diz que Satanás veio para roubar, matar e destruir a palavra de Deus. A guerra espiritual que está presente nos dias atuais é algo que passa por alto a muitas pessoas, e a morte espiritual é o seu resultado. O cavaleiro atua de forma sutil, e sem que ao menos percebamos, a morte é certa. E como isto acontece? Um dos principais meios de ataques espirituais que existem é, sem dúvidas, a influência. Influência que é exercida por muitos meios. Hoje observamos a sensualidade no mundo, corrupções e violência por toda parte. Guerras são efetuadas contra a palavra de Deus com argumentos satânicos, a fim de causar descrédito às sagradas escrituras. E com isto, as pessoas já não sabem mais no que acreditar. Falsos líderes são omissos quanto a ensinar a verdadeira palavra de Deus. E conforme a própria Bíblia diz, naquele dia muitos adulterarão doutores conforme suas próprias concupiscências, e negando a palavra do Deus vivo. João então vê o terceiro cavaleiro, que é o do cavalo preto. Este tinha uma balança em suas mãos, e João ouve uma voz que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Ao analisar o cavaleiro do cavalo preto,
Não precisas ser um doutor em teologia para entender que este cavaleiro é o cavaleiro da desgraça financeira e das pestes que ocorrem em nosso mundo. A desigualdade social sobre o planeta é algo perturbador. Muitas pessoas sofrem e morrem por conta da fome que existem em nosso planeta. Talvez em nossa realidade aqui do Ocidente não possa ser tão evidente, mas em muitas regiões do planeta a fome é devastadora. Agora, se analisarmos de uma maneira mais minuciosa, sabemos que cerca de 1% da população mundial detém as maiores economias do planeta. E o resto da humanidade sofre com pobreza e a falta de conhecimento. Sabemos que conhecimento é poder. E aqueles que detêm as maiores economias do mundo são providos de altos conhecimentos. E o resto da humanidade é treinado para se ter uma pequena fração deste conhecimento, o que acaba refletindo na vida financeira e social das pessoas, pois são escravos do sistema que impera em nosso mundo, martirizando-os dia após dia. O cavaleiro do cavalo negro também representa as doenças, epidemias que são lançadas ou ocasionadas ao mundo. Muitas doenças sabemos que são erradicadas ao longo do tempo, porém, de maneira misteriosa, voltam a atacar as populações do planeta. Por quê? Muitas doenças que não existiam em específicas e determinadas regiões do planeta. Será que tudo isto acontece por acaso ou existe uma causa? Porém, nos tempos finais, assim como ao longo da história da humanidade, o Cavaleiro do Cavalo Negro irá atuar de uma forma mais contundente. João então vê o quarto e último cavaleiro, o do cavalo amarelo. E o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espadas, fomes, pestes e com as feras da terra. Este cavaleiro do cavalo amarelo nada mais é que todos os outros demais cavaleiros. Se observarmos as escrituras, nenhum deles vem ao mesmo tempo na ordem cronológica, mas um atrás do outro. Os cavaleiros são um só personagem, porém ele muda de máscara, assim como um ator em uma peça teatral, porém é a mesma personalidade. Ele muda do cavalo branco para o vermelho, preto e agora em cavalo amarelo. A cor amarelo é a cor da morte. Ele vem destruindo tudo pelo seu caminho, tanto de forma física ou espiritual. E nos últimos dias, este personagem irá atuar no mundo de forma sutil, como uma aparência de bondade. No entanto, ele trará guerras, pestes e, consequentemente, a morte sobre a humanidade. Na grande tribulação, este cavaleiro estará operando de uma forma muito forte sobre a terra. No entanto, lhe pergunto: será que este misterioso cavaleiro já não está atuando sobre a humanidade hoje? Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, se inscreva no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este.